Olá pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. No vídeo de hoje eu venho trazer uma palavra para você que é aquela pessoa que anda no YouTube perguntando para alguém se pode isso, pode aquilo, o que pode e o que não pode um cristão fazer, o que Jesus exige de você. Algumas pessoas pensam que Deus não exige nada da gente, né? Que a salvação é de graça, Jesus morreu e aí a gente pode viver como quer. Outras pessoas acreditam que Deus exige da gente mais do que ele realmente exige, mais do que ele realmente se preocupa, né? Deus tem as suas preocupações em relação à sua vida e às vezes você está achando que Deus está preocupado com uma coisa e ele está preocupado com outra coisa totalmente diferente. Mas o fato é que existem pessoas que buscam em A, em B, em personalidades, pastores, a resposta que Deus quer dar pessoalmente para você. Isso mesmo, Deus quer falar com você aquilo que Ele exige de você. Primeiro a gente precisa entender que existem leis, princípios dentro da palavra de Deus que são inegociáveis. Por exemplo, existe um princípio dentro da palavra de Deus que você deve amar a Deus sobre todas as coisas, né? Que você deve amar o próximo como a você mesmo. São leis, né, determinadas por Deus que não tem como você negociar. Se você não cumprir essas leis, você está fora da palavra de Deus. E a palavra do Senhor diz que você perde sim a sua salvação quando você não cumpre essas leis, né? Jesus morreu na cruz para te libertar, você não é escravo. Então, a partir de agora que você está em Cristo, você tem o poder de decisão se você vai ou não fazer a vontade de Deus. Então, por exemplo, não matar, não roubar, não mentir, são leis da palavra de Deus, são princípios que Deus estabeleceu e isso ele exige de todas as pessoas, independente se ela é uma pessoa que trabalha na obra, do ministério, se não. Se ela entregou a vida dela para Cristo, ela tem que cumprir esses princípios. É como se a linha tivesse aqui e você precisa andar na linha. Se você sair fora da linha, você não está agradando a Deus. E a palavra do Senhor diz que você não consegue servir a dois senhores ao mesmo tempo. Você vai desagradar um deles e nesse caso você estará desagradando a Deus. A palavra do Senhor diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome todo dia a sua cruz e siga-me. Isso quer dizer que quando você quer servir a Deus, quando você decide servir a Deus, porque Deus não obriga ninguém a servi-lo, mas se você decide servir, você precisa negar a si mesmo, você precisa dizer não para algumas vontades que você tem e que batem de frente com os princípios que Deus estabeleceu. Então você nega a sua vontade e escolhe viver a vontade de Deus. Existem outras coisas também que não estão escritas na palavra de Deus. Você não encontra escrito ali que você não pode fazer, mas você sabe que você não pode fazer. E isso independente de quem você seja, é para todo mundo também. Por exemplo, não está escrito na palavra do Senhor que você não pode cheirar cocaína, não está escrito que você não pode fumar maconha, mas a gente sabe que nós não podemos usar drogas ilícitas. Primeiro porque é algo contra a lei dos homens e nós que somos cristãos devemos sim obedecer à lei dos homens, não podemos cometer crimes contra a sociedade. Então o uso, a apologia ao uso de drogas é um crime à sociedade, então nós não podemos nos envolver com isso. Mas você não vai achar escrito ali na palavra de Deus a frase não cheirarás cocaína. Então existem coisas assim que não está escrito na palavra do Senhor, mas através de observar os outros princípios, você descobre que aquilo ali não agrada a Deus. Então isso também é para todo mundo, está dentro do princípio, é para todo mundo. Agora existe também um outro tópico, né, de coisas que a gente se pergunta, será que eu posso ou não posso fazer como cristão, que também não está escrito claramente na palavra de Deus. E aí entra algo muito importante que eu quero trazer para você, que é quando alguma igreja, alguma denominação aceita aquela atitude e outras não. É aí que vocês se confundem e muitos de vocês ficam perdidos, procurando alguém que tire vocês dessa dúvida. Eu posso ou não posso fazer isso? Por exemplo, o uso de calça, né, em mulheres, calça comprida, uso de maquiagem, brinco, tatuagem, alargador, piercing.
Existem denominações que permitem isso, né? Hoje em dia já existem denominações que permitem isso, e algumas denominações classificam isso como um pecado mortal, onde se você fizer, a tua alma vai para o inferno. E aí existem pessoas que ficam perdidas nesse contexto. E para piorar a situação, ainda aparecem, né, os profetas das visões e dos arrebatamentos ao inferno. Quantas vezes vocês já me perguntaram se eu acredito ou não nessas histórias que principalmente na internet aparece de que alguém foi arrebatado ao inferno e viu coisas lá? Gente, o arrebatamento do espírito existe e é realmente algo bíblico. João, lá na ilha de Patmos, né, ele foi arrebatado em espírito e visitou o céu, aonde ele escreveu todas as coisas que ele viu, que é o livro de Apocalipse. Então é bíblico. Deus pode fazer isso? Pode. Claro que ele pode fazer isso. Ele pode tirar o seu espírito do seu corpo e levar você para conhecer o inferno, o céu, seja lá o que for. Porém, essas pessoas, elas começam a colocar doutrinas naquilo que elas viram ali. Elas dizem que viram. Eu não sei se elas viram ou não, porque existe também o falso profeta. Então, Deus pode fazer? Pode. Mas existe muita gente que fala que foi, que viu e que não viu? Também. Existe muita gente que é falso profeta e quer lacrar na internet e quer colocar um julgo sobre você em cima dessas coisas. Então, o que eu penso sobre isso? Eu penso que eu não posso basear a minha vida na experiência de outra pessoa. O que está escrito na palavra de Deus é para todo mundo. É lei, é princípio de Deus, é para todo mundo obedecer. Aquilo que está fora da palavra de Deus não está escrito, mas foi uma experiência pessoal que alguém teve, isso já não pode servir para mim como um parâmetro, porque eu sei se a pessoa realmente teve aquela experiência? Eu não sei. Eu não sei se ela realmente foi ao inferno, se ela realmente foi ao céu. Mas ela diz que foi, e que lá ela viu o salto alto, e que todas as irmãs que usam salto alto vão para o inferno. Ela viu a chapinha, e todo mundo que usa chapinha vai para o inferno. Gente, eu jamais vou basear a minha vida na experiência de alguém. Se ela está dizendo que ela teve aquela experiência, é para ela aquela experiência. Ela precisa levar para ela aqueles princípios que ela aprendeu através daquela experiência. Porém, eu tenho as minhas experiências com Deus e não tenho dificuldade nenhuma em perguntar ao Espírito Santo aquilo que eu posso e que eu não posso fazer. E é isso que eu quero trazer para esse vídeo para vocês, que é muito importante. Parem de se basear naquilo que os outros dizem. Quando a pessoa chega para mim e pergunta, irmã Kelly, eu posso pintar o cabelo? Eu posso alisar o meu cabelo? Eu não sei se você pode alisar o seu cabelo. Eu não sei se você pode pintar o meu cabelo. Eu sei o que eu vou fazer com o meu cabelo. E por que eu digo isso? Porque Deus, ele trata com as pessoas de forma diferente. Ah, irmã Kelly, mas Deus não tem filhos prediletos. Sim, Deus não ama mais uma pessoa do que a outra, mas ele escolheu as pessoas de uma forma diferente. E isso também está escrito quando diz que muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos. Também fica muito claro que Deus escolhe uma pessoa e exige dela algo diferente do que exige de outras, quando Deus faz diferença, por exemplo, na vida de Sansão. A palavra do Senhor diz que Sansão era um nazireu de Deus e que ele não podia beber bebida forte, ele não podia tocar em nada morto. Então era diferente, ele não podia cortar o cabelo dele, gente. Então, o que Deus exigia de Sansão, para a obra que ele tinha na vida de Sansão, para o chamado que ele tinha na vida de Sansão, era diferente. Deus, ele faz isso sim. Ele tem algo diferente com alguém e às vezes ele exige coisas diferentes de pessoas. Vou dar um exemplo muito simples aqui para vocês. Eu já fiz um vídeo aqui no meu canal dizendo que eu não ouço música secular, eu não canto música secular, a gente não usa a música como entretenimento. Não, nós usamos a música como adoração. Eu digo nós porque aqui em casa todo mundo aderiu. E por que eu faço isso? É uma lei? É um mandamento? Está escrito na Bíblia? Não, não está escrito na Bíblia. Mas está escrito na Bíblia que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, quando eu me dedico à adoração, né, ao louvor, e esse é o meu chamado, esse é um dos meus ministérios mais queridos, que eu mais amo, é adorar a Deus, eu preciso ser diferente dos outros adoradores, né? Existem vários tipos de adoradores. Deus está procurando aqueles que adoram em espírito e em verdade. Então isso significa que existem vários tipos de adoradores, mas Deus está procurando
um tipo específico, um tipo diferente, que adora diferente, que adora em espírito e em verdade. Eu quero fazer parte desse tipo de adorador, que é diferente. Eu conheço a personalidade do meu Deus. Eu sei que Ele é um Deus que quer exclusividade. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele também não mistura o santo com o profano. Isso tudo está escrito na palavra de Deus. Então eu entendo que Deus ele tem essa personalidade. Ele gosta de exclusividade. Pensando assim, eu tomei essa decisão e tomei como fundamento na minha vida não consumir música mundana, não consumir música secular, tá certo? Aí você pode falar, mas irmã Kelly, eu não concordo. Não tem problema, você pode não concordar, você pode fazer da sua vida o que você quiser. Isso eu sempre falo e repito aqui nesse canal. Deus, que é Deus, Ele te deu livre-arbítrio. Ele, que poderia fazer de você um robô, Ele não fez. Ele deixa você tomar as suas decisões. Deus respeita o livre-arbítrio. Então, quem sou eu para não respeitar o seu livre-arbítrio? Deus respeita até mesmo a decisão que você tomar de ir para o inferno. Se você decidir, eu quero ir para o inferno, eu não quero Deus, eu quero servir ao diabo, Deus vai respeitar a sua decisão, porque Ele é fiel aos princípios que Ele estabeleceu. E um desses princípios é o seu livre-arbítrio de escolher o caminho que você deve tomar. Então, para mim, para minha vida, eu não consumo música secular, mas eu não posso dizer que isso é uma doutrina. Eu não posso obrigar que os outros obedeçam a essa doutrina, porque foi uma experiência que eu tive com Deus. Deus exigiu de mim adoração exclusivamente a Ele. Deus não quer dividir os meus lábios, os meus ouvidos com o mundo. Independente se quem foi que fez a música foi o diabo ou foi o homem, simplesmente para fazer uma música romântica. Não, eu não consumo esse tipo de música. Eu só consumo música evangélica, porque eu decidi ser assim. Então Deus ele separa assim alguns homens dos quais ele vai exigir algo diferente deles, como ele exigiu de Sansão. Porém, existe também o que eu fiz com relação à música secular. O homem, ele mesmo exige algo dele para Deus. Isso aconteceu com Daniel. A palavra do Senhor diz que ele assentou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Você acha que seria pecado se Daniel sentasse na mesa do rei e consumisse a mesma comida do rei? Eu não acredito que isso seja um pecado. Afinal de contas, ele estava morando lá, ele precisava, se alimentar. Então, se ele senta e come a mesma comida, ele não está pecando contra Deus. Porém, ele decidiu no coração dele, eu não vou comer a mesma comida. Eu vou fazer a diferença. Eu quero me separar desse pessoal. Eu quero fazer algo para Deus, para que Ele veja em mim exclusividade. Para que Deus veja em mim a minha atitude de querer ser separado, ser diferente deste povo aqui do palácio. Então Daniel assentou o seu coração ser diferente. É dessa forma que você deve agir com todas as questões que vierem ao seu coração. Será que eu posso fazer isso ou eu não posso fazer isso? Então você precisa orar, você precisa perguntar a Deus o que Ele exige de você. Deus ele vai falar com você. Deus ele fala com a gente todos os dias. Falta a gente falar com Ele todos os dias e procurar escutar a sua voz. E Deus vai te dar a direção daquilo que Ele exige de você. Se Deus não exigir nada de você, se Deus falar, olha, isso você pode tomar a decisão se você vai ou não fazer. Aí você deve pensar, olhar para dentro de si. A palavra do Senhor fala, examine-se o homem a si mesmo. Então falta muito no nosso meio o exercício de olharmos para nós mesmos e perguntar, será que eu quero abrir mão disso para agradar a Deus? Será que se eu abrir mão daquilo, Deus vai ficar empolgado com a minha atitude? A palavra do Senhor não diz que João Batista era um nazireu de Deus, mas nós sabemos que ele tinha atitudes diferentes de outras pessoas, que não fazia com que as outras pessoas se tornassem mais pecadores do que ele. Mas a palavra do Senhor diz que ele se vestia de pele de animal e que ele comia só gafanhotos e mel. Com certeza aquilo era um propósito que ele tinha com Deus. Não tornava as outras pessoas que não comiam gafanhoto e mel pecadores, menos santos do que João Batista. O próprio Jesus não comia gafanhoto e mel.
Mas João Batista assentou no seu coração ser dessa forma. Foi uma decisão da vida dele. E assim, dessa forma, você tem a autonomia, a autoridade de tomar decisões para a sua vida. E o meu conselho é que você não baseie essas decisões em experiências de outras pessoas. Procure ter as suas próprias experiências com Deus. Deus vai te direcionar, Deus vai falar com você. Mas lembre-se que se existe um princípio escrito na palavra de Deus, este é para todo mundo. Você precisa obedecer, porque é mais importante obedecer do que sacrificar. Se esse vídeo edificou a sua fé, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu comentário, não se esqueça de se inscrever no canal e me seguir nas minhas redes sociais, o Instagram Kelly Salles Oficial e a página no Facebook Ministério Kelly Salles. Deus te abençoe e fique firme em nome de Jesus. Tchau!